pior ditadura é a ditadura do judiciário, porque contra ela ninguém pode. Rui Barbosa. Salve, salve, salve! Eu sou Edmar Alcântara, este é o canal Entre Estantes. E aí, gostaria de agradecer a todo o carinho do último vídeo, né? A galera falando sobre livros, tal, sobre o amor do livro. Obrigado, fique conosco, vamos fazer a nossa família crescer cada vez mais. Bom, se você não está inscrito, inscreva-se no canal, aperta o joinha, comente e fique conosco. Bom, o assunto de hoje é um assunto que está no momento aí, né? As reportagens do jornal, do site Intercept Brasil, sobre a questão do envolvimento do Sérgio Moro com o Dallagnol, enfim, viciando o processo, principalmente o processo que levou à prisão o ex-presidente Lula. Mas a gente não vai falar de Lula aqui, a gente não vai falar de prisão do Lula, a gente não vai falar de esquerda e de direita, a gente vai falar de direito, de Constituição e principalmente de informação. Mais um vídeo da hashtag Pela Informação, e eu, enquanto profissional da informação, bibliotecário, preciso falar sobre informação e como está a informação nesse universo aí, dessa questão do envolvimento do juiz Sérgio Moro com os procuradores da Operação Lava Jato, lá pela da 13ª Vara Federal de Curitiba. Bom, enquanto profissional que trabalha na informação, não posso estar alheio ao que está acontecendo aí nos bastidores, principalmente com a anuência e participação de grandes conglomerados informacionais, grandes empresas de comunicação no Brasil, a saber, Globo, Fã, inclusive, o UOL também, enfim. Alguns portais, alguns sites, alguns jornais, alguns sistemas de comunicação estão tentando manipular as informações em torno desse assunto. Como assim, Ed? Bom, vamos lá. Quando saiu uma reportagem do Intercept Brasil, falando dos envolvimentos de Sérgio Moro com o Dallagnol, logo depois o Sérgio Moro, ninguém se manifestou, né? O Sérgio Moro foi falar, acho que na segunda ou na terça pela manhã, quando ele estava em Manaus, dizendo o seguinte, abre aspas, não tem nada demais ali, não há nada que me incrimine, não há nada demais, ponto. Dallagnol veio na sequência, ou antes, não sei, mas acho que no mesmo dia, e gravou um áudio, um vídeo explicando os benefícios da Lava Jato. Não sei se você percebeu, mas aí eu me atentei a isso, que eles em nenhum momento negaram as informações da reportagem. Ele simplesmente, o máximo que Sérgio Moro disse é que se ele não lembrava, e se ocorreu, foi muito tempo, ele não lembra, ele não tem essas mensagens no celular. Bom, a gente precisa entender como é que funciona o Telegram, que é diferente do WhatsApp. O Telegram, ele armazena as informações num servidor dele fora do Brasil. No WhatsApp, cada indivíduo que tem o WhatsApp guarda as informações no seu celular. Ponto. Sérgio Moro havia reportado de que tinha sido alvo de hacker no seu celular e que nada demais tinha sido apagado ou colhido no seu celular. Lembra disso? Umas 2, 3 semanas atrás. O Intercept Brasil, o Telegram, veio lá público e soltou uma nota dizendo que não tinha sido alvo de hacker. Então preste atenção, as informações que o Intercept Brasil soltou não pode ter sido hackeada do Telegram, porque o Telegram é ele que guarda as informações num servidor fora do Brasil. E ele oficialmente disse que não foi alvo de hacker. Então, essa informação saiu do celular do próprio juiz. Saiu de informações do ex-juiz e do Dallagnol, enfim. Essa informação não saiu do banco de dados do Telegram. Essa informação saiu, alguém passou essa informação. O que as grandes empresas de comunicação no Brasil, principalmente a Globo, que está arrolada aí até o pescoço com essa história, decidiu fazer? Decidiu atacar a questão do hacker. A gente está agora ouvindo, e muitas pessoas estão indo nessa lábia, de que as informações retiradas do celular do ministro foram de forma ilegal. Mas a gente não está prestando atenção na manipulação por torno disso. Ilegal ou legal, essas informações revelam a imparcialidade, a parcialidade do juiz. E o juiz não pode, em hipótese alguma, isso está na Constituição, está no Código de Ética da Magistratura, está no Código de Ética do Judiciário, enfim.
ele não pode, em hipótese alguma, tomar partido. O juiz tem que estar no centro e as duas partes precisam dialogar igualmente com o juiz. O juiz não pode simplesmente dialogar com uma parte em detrimento de outra. O juiz não pode criar situações para que uma parte, a parte acusatória, tenha elementos suficientes para incriminar a outra parte, a parte que está sendo acusada. Portanto, o foco do discurso que está sendo feito no momento é o seguinte: tira a atenção desse fato grave, que o juiz não pode ter lado, que o juiz não pode conversar com as partes, que o juiz não pode ser membro atuante do processo de acusador, ele é o juiz. Tira esse foco, que é o foco importante, é um foco que não tem desculpa, e vamos jogar na informação de que as informações foram colhidas de forma errada. Eu não sei se você lembra, mas as 10 medidas contra a corrupção vinda lá da República de Curitiba, Dallagnol assinou embaixo também, dentre uma das coisas dessa medida, eles diziam que provas, independente da forma que elas foram colhidas, e até mesmo provas ilegais, colhidas de forma ilegal, seriam usadas contra os acusados. Agora estão todo mundo muito choroso, dizendo que as provas foram colhidas de forma ilegal. Pau que bate em Chico, Dallagnol, precisa bater em Francisco. Vocês têm muito que se explicar para a sociedade brasileira. Vocês precisam muito correr atrás da sua verdade, porque o que a gente está percebendo aí, e cada vez mais o Intercept Brasil está soltando mais bombas uma atrás da outra, é que esse processo, principalmente esse processo do sítio, do triplex do Guarujá, foi um processo viciado desde o seu início. E o que está em jogo aqui não é a liberação ou não do Lula. O que está em jogo aqui todo o sistema judiciário está posto em xeque, as instituições estão sendo postas em xeque, as instituições brasileiras, do nosso tripé constitucional, que é o poder judiciário, está sendo colocado em xeque nesse momento. Não é simplesmente salto Lula ou deixa Lula preso. Pouco me importa. Isso não está em questão. O que está em questão é que se um juiz entra em um processo com um lado, ele vai ferir a Constituição, vai ferir o Código de Ética da Magistratura e, pior, ele vai ser favorável, ele vai ser contrário não somente contra o Lula, não somente ao Lula, vai ser contrário a mim, vai ser contrário ao gay, vai ser contrário à lésbica, ao preto, ao branco, ao índio, ao favelado. Enfim, qualquer pessoa que o juiz não simpatizar, ele pode simplesmente produzir provas e fazer com que quem está acusando possa ter elementos suficientes para condenar o acusado. Portanto, não se trata aqui de defender ou não Lula. Trata-se de ter lisura, ter confiança na justiça. Porque da forma como que está se apresentando, da forma como essas coisas estão sendo colocadas à mesa, vai ficar muito difícil da gente confiar no nosso poder judiciário. E eu, enquanto bibliotecário, e você, enquanto bibliotecário, enquanto pessoa que trabalha com informação, a gente não pode se calar. Há sim um grande conluio aí entre as grandes empresas de mídia para abafar esse caso ou para mudar o discurso e a narrativa desse caso. Estão jogando toda a atenção na questão do hacker, que no caso não existiu, lembra que eu falei no início, o Telegram disse que não foi alvo de hack, e as mensagens que Sérgio Moro disse que já apagou do seu celular não poderiam ter sido pegas no Telegram. Então foi alguém que mandou lá de dentro, tá certo? Então essa informação a grande mídia está tentando botar para baixo, para que a gente possa acreditar que o Sérgio Moro, coitado, Dallagnol, coitado, foram vítimas de hacking. Informações pessoais foram divulgadas. Mentira. Eles não foram, a intimidade deles não foram violadas, pelo contrário. Um homem público no serviço da sua função não pode ter segredos. Ele estava falando sobre algo relacionado à questão pública. Portanto, a sua intimidade não foi violada. Não foi violada. Nesses tempos sombrios, de pouca luz, é importante que a gente tenha algo muito fundamental para conseguirmos atravessar esse mar tenebroso, com neblinas densas e que pode atrapalhar nossa visão. O que a gente precisa ter é consciência e poder de pensamento. A gente precisa pensar por nós mesmos, não através de outros. Não dá para a gente ficar pensando através de posts de Facebook e rede social, enfim, e WhatsApp. A gente precisa ter elementos suficientes para pensar e principalmente duvidar das coisas, tá certo? O livro que eu vou indicar para esse vídeo é Aprendendo a Pensar com a Sociologia, do Zygmunt Bauman e Tim May.
Esse é um livro importantíssimo, a gente estuda, lê esse livro em filosofia, e é muito curioso, muito interessante as tiradas que tem aqui dentro, que eu sugiro como leitura obrigatória para a gente começar a pensar em tudo que está acontecendo na nossa relação social. Esse livro, Aprendendo a Pensar com a Sociologia, do Zygmunt Bauman e do Tim May. Bom, mais um vídeo da hashtag Pela Informação e a gente vai voltar. Eu sou Edmar Alcântara, este é o canal Entre Estantes, é caminhando junto que a gente chega lá. Um forte abraço e até o próximo vídeo.